Everton, como contador e educador financeiro, o que falar para tranquilizar o brasileiro sobre o imposto de renda 2024? O que a gente sempre orienta o contribuinte é que ele não deixe para fazer em cima da hora. O que você tem que fazer enquanto contribuinte? Faça um checklist da sua documentação. Everton, eu não tenho a paciência para fazer isso. E aí é que chega o momento de se fazer a procura por um profissional da contabilidade. A estimativa da Receita Federal de entrega de declarações este ano é para a ordem de 43 milhões de declarações. O governo, como nós sabemos, hoje ele tem diversos mecanismos de controle. As declarações acessórias que são feitas. Então, isso é importante para que a gente faça todo esse controle. Então, eu, quanto contribuinte, o que eu tenho que buscar? Primeiro, a tranquilidade de separar os documentos. O prazo para a declaração do imposto de renda, ele se iniciou em 15 de março e ele vai se estender até 31 de maio. Comparado a anos anteriores, é um prazo muito mais extenso do que a gente via há 3, 4 anos atrás. Contribuinte, fique tranquilo, busque a orientação de um profissional e, a partir dessa orientação, você vai ter um checklist em sua mão de entrega de documentos que são necessários para fazer essa declaração. Então, são apontamentos todos muito tranquilos e que normalmente não demoram a resposta hoje em dia, pela capacidade do governo em cruzar as informações, obter informações do próprio contribuinte. Agora, além do checklist, o que você poderia direcionar ao empresário, ao empreendedor? Porque o empresário em si, ele já tem uma característica diferente quando eu tenho um contribuinte que é carteira assinada, por exemplo. O empresário, ele precisa ter uma contabilidade estabelecida que possa apurar se ele teve lucro ou prejuízo em um determinado período do ano. Durante o ano de 2023, a empresa precisa apresentar sua contabilidade e, se ela for lucrativa, eu tenho condições de fazer, por exemplo, uma distribuição de lucro de forma isenta. Mas isso só é possível se eu tiver uma contabilidade estabelecida dentro dessa organização. O que ocorre muito com ele? Ocorre que ele não tem o controle financeiro e o controle contábil estabelecido, ele faz retiradas indiscriminatórias, ou seja, ele não observa se ele tem lucro ou não para fazer aquelas retiradas de forma isenta. Qual é o principal benefício da contabilidade? É que, se eu tenho lucro para distribuir, eu distribuo de forma isenta. Ou seja, o que é o isento? Não pago imposto de renda. Everton, e quando a empresa não tem esse controle e os sócios eles se obtêm de recursos da entidade? Aí nós vamos estabelecer os cálculos necessários para fazer o recolhimento do imposto de renda. Everton, não ocorre a situação de eu fazer o recolhimento da forma adequada enquanto empresário. Eu não tenho lucro, eu não estabeleço contabilidade e eu não paguei o imposto. Bem, como eu falei para vocês, a Receita Federal ela tem condições de fazer o cruzamento fiscal e financeiro desse contribuinte. Ou seja, quando eu vou no cartório, Edmilson, eu tenho que fazer um registro do imóvel. Estou adquirindo o imóvel, então faço o registro. Essa informação vai direto para a Receita Federal. A Receita Federal, posteriormente, vai questionar o contribuinte de qual foi a origem daquele recurso. E é assim que começam a se fazer os cruzamentos. Everton, para concluir, quais as dicas que você passa ao contribuinte sobre documentação, sobre informações que ele tem que ter para facilitar essa declaração? Perfeito. Então, o informe de rendimentos que nós temos hoje é o documento que nós recebemos, que é o que a gente chama de cédula C, que é fornecido pela empresa onde você trabalha. Eu sou empresário, eu tenho esse informe, também tem esse informe de rendimento da sua empresa. Ou seja, nele vai ser estabelecido quais são os valores que são tributáveis, quais são os valores que são isentos, tá? Fora isso, nós temos o informe de rendimento bancário, nós temos os documentos relacionados aos bens, empréstimos, financiamentos que são estabelecidos com as instituições bancárias. Se você recebe pensão alimentícia também, você tem que fazer essa declaração. Então, tudo isso são informações que são para nós básicas, que nós recebemos do contribuinte e, a partir delas, nós conseguimos dar outras orientações. Então, tudo isso vem nos informes que são disponibilizados por essas instituições.